estamos começando mais um Hoje Tem Conversa. O podcast do Seu Marília Hoje Notícias. Aliás, Letícia, notícia com Letícia rima. Esse é o episódio número 23º. Nosso 23º episódio. Fica com a gente, sempre com Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim, Implantes Dentários, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Planos Prever, planos pensados em você, Una Store e LA Comunicação e Marketing. A gente está aqui com um entrevistado muito especial, ele que é teólogo, palestrante e vai falar hoje conosco aqui de um assunto muito importante, perdas e luto, entre outros temas muito importantes que falam das relações humanas. Isso é muito legal. Jean Gonçalves, muito obrigado pela presença, Jean. Obrigada pela presença, Jean. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Marcos, Letícia, para esse bate-papo. Tomara que seja agradável, que de alguma maneira agregue conhecimento a todos nós e uma troca de experiências muito boa aqui. Eu quero começar já perguntando como você decidiu começar essa sua consultoria, né? Que a gente estava conversando aqui em off, que você começou a prestar essa consultoria para empresas, para a parte de humanização. Quando virou a chavinha, assim, para você decidir que você queria seguir nesse ramo? Então, a empresa Studium Labora, que é a empresa que eu abri, mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos, ela nasce depois de uma experiência longa que eu tive dentro da minha área, né? Eu sou teólogo, junto a comunidades de fé, né? Então, eu atuei como pastor evangélico durante muito tempo, pastor presbiteriano, e acabei lidando diariamente com todas essas circunstâncias que eu acabo levando para dentro das empresas como experiência, né? Porque esse trabalho era basicamente um trabalho de relações humanas. E por várias vezes, não raras, mas várias vezes, eu atuei dentro de empresas também, ainda atuando nessa área, né, que até então eu realizava, fazendo um trabalho lá voluntário. E eu entendia e entendo até hoje que eu posso cumprir mais disso dentro das empresas, levando humanização, levando consciência da importância das relações humanas, da importância, inclusive, da espiritualidade, por que não, não é? Sem nenhum viés religioso, obviamente, mas da importância da espiritualidade, porque o ser humano é um ser integral. Não dá para a gente departamentalizar aquilo que é físico, daquilo que é psíquico, daquilo que é espiritual. Então, acredito que nós podemos ajudar o ser humano a se desenvolver em todas as áreas. E a ideia da educação corporativa, que é a ideia dessa empresa que eu tenho, Studium Labora, é exatamente poder levar para dentro das empresas mais dessa integralidade do ser humano, né? Formar pessoas é o nosso objetivo, desenvolver a liderança humanizada, fazer com que as equipes criem conexões, porque o mais importante é isso, né? Ambientes harmônicos são ambientes produtivos. Aliás, essa questão de criar lideranças, isso também até está muito presente no mundo religioso também, né? Você tem muito essa questão de lideranças, hoje com as igrejas que fazem aquele projeto de células e tal, você tem alguns líderes e tal. Mas a gente sabe que é um desafio você criar líderes, né? E no mundo corporativo, isso acaba sendo ganhando mais evidência, mais destaque. As pessoas, quando você faz esse contato aí nas empresas, os colaboradores, eles têm a dimensão do que é ser um líder? Quer dizer, porque a gente tem, talvez a definição da palavra líder, ela não é muito, ela muda muito de uma pessoa para outra, né? Acho que ficou confusa. Não, na verdade, Marcos, o que acontece dentro do mundo corporativo é que as pessoas são alçadas a funções de chefia, muitas vezes sem a consciência da necessidade dos conceitos, dos elementos e das qualidades que formam uma boa liderança, não é? Mário Sérgio Cortella, que diz algo muito interessante, ele diz que chefes podem se tornar líderes, porque ele faz a distinção de que o chefe é aquele que foi alçado a um lugar hierarquicamente acima daqueles que lhe são subordinados, mas muitas vezes ele não carrega esses elementos da liderança. Então, chefes podem se tornar líderes
através de treinamento, através da busca por essa consciência, através, enfim, de várias ferramentas que podem melhorar e fazer com que nós não sejamos apenas um cargo, mas sejamos uma influência. Porque a chefia é um cargo, a liderança é uma influência que eu exerço sobre as pessoas. Mas, ainda parafraseando o Mário Sérgio Cortella, apenas nas empresas inteligentes é que líderes são alçados a chefes, né? Chefes podem se tornar líderes, mas só nas empresas inteligentes os líderes são alçados a cargos de chefia. E, de fato, muitas vezes as pessoas são colocadas nessa função sem preparo, sem consciência, apenas porque foram se destacando, tinham qualidades, certamente, para a liderança, mas não foram formadas para aquilo, não foram talhadas e nem treinadas para o exercício da liderança. E aí é que entra a educação corporativa. Pegar essas pessoas potencialmente líderes e dar a elas ferramentas para que a liderança delas seja efetiva. Não é? A educação corporativa, portanto, é isso. Basicamente, é formar pessoas, desenvolver a liderança, o potencial delas. O que acontece muitas vezes é que pessoas com muito potencial de liderança, que são alçadas a esses cargos de chefia, podem muitas vezes se queimar nessa função. Exatamente porque não tinham essas habilidades, né, tão necessárias para o exercício da liderança. Hoje... Não, eu ia falar, e um líder, às vezes também, os chamados, tem os líderes natos, né? Quer dizer, aquele cara que já exerce uma liderança independente de cargo e tal, só que acaba sendo muitas vezes até boicotado pelo chefe, né? Por ter essa influência. Isso acontece também, né? Sem dúvida, dentro né? da empresa. Sem dúvida, tudo isso acontece, né? A liderança ela pode ser tanto nata quanto aprendida, e eu acho que aquele que tem já muitas qualidades de liderança precisa também desenvolver muitas delas. Mas, sem dúvida, é aquilo que a própria sociologia explica um pouco, né? Que essa diferença entre o líder orgânico, aquele que tem naturalmente uma liderança, uma influência, e aquele que tem só o título, o cargo de liderança. E muitas vezes essas duas realidades colidem, né? Porque o chefe, ele tem a autonomia de ser aquele que manda, mas o líder, ele possui aquela energia que influencia. E, sem dúvida, é a influência que vai fazer grande diferença. Né? E quando você entra numa empresa, assim, qual que você sente que é o ponto mais fraco de uma pessoa que se torna líder, por exemplo? Tem algum gap que você nota que é mais forte? Eu acho que o gap a lacuna maior que existe é, de fato, a consciência do fenômeno humano, Letícia. Né? A liderança, sobretudo, é compreender o ser humano. Quando alguém tem essa deficiência de lidar com o ser humano, ele vai possuir sempre muita desarmonia na equipe, desarmonia no contexto ali do ambiente corporativo. Muitas vezes a entrega técnica da pessoa é ótima, e é por isso que ela é elevada a essa condição de chefia. Mas a inteligência emocional, a inteligência de se relacionar com o ser humano, muitas vezes é deficiente. E isso acaba gerando essa desarmonia. Dá para aprender isso também? Não tenho dúvidas. Tenho certeza que é possível desenvolver isso. Até aproveitando, se dá para desenvolver isso e dizer assim também, e a resistência dessas pessoas, geralmente, para esse tipo de treinamento e de mudança? Sempre existe, né? Sempre existe porque também é um tipo de gestão, né? A gestão de mudanças dentro de uma corporação precisa ser feita com muita paciência, com muita tranquilidade. Eu costumo dizer que essas mudanças elas não podem acontecer de transatlântico, de jet ski. Elas precisam acontecer de transatlântico, né? Porque o jet ski é uma mudança muito radical, muito abrupta, e o transatlântico é uma mudança lenta e às vezes a gente nem percebe a mudança de rota, né? Então, muitas vezes existe essa resistência.
E é por isso que as mudanças precisam ser feitas paulatinamente, gradualmente, sem grandes transformações imediatas. Porque isso é você, de fato, desenvolver a inteligência da pessoa. E isso vai sendo agregado de maneira não imediata. Ninguém recebe todo esse conteúdo da noite para o dia, mas a conta-gotas, né? Então a resistência existe, mas ela vai sendo desfeita com o tempo. Conforme você vai tendo mentorias, as conversas individuais com a liderança, os treinamentos, a identificação que vai sendo gerada entre aquele que treina e é treinado, entre aquele que troca experiência, porque é isso que eu digo, eu estou ali para trocar um pouco de experiência. Ninguém é uma tábula rasa, está ali só para receber e eu sou alguém que está ali só para injetar conhecimento. Não, eu estou ali para aprender com eles e eles para aprenderem comigo e nessa troca de experiência a gente cresce. E a resistência vai se desfazendo conforme essa identificação vai sendo criada, né? E é isso que, de alguma forma, a gente tenta realizar dentro das empresas hoje. Na parte dos colaboradores, qual que você sente que é a principal dificuldade? Não necessariamente do líder, mas da equipe ali que trabalha. Eu vou novamente chover no molhado. Eu acho que também entre os colaboradores, eu acho que essa é uma deficiência, Letícia, não apenas do mundo corporativo. O mundo está carente de melhorar suas relações humanas, né? E eu também percebo que dentro das equipes, o que existe muitas vezes é essa dificuldade de relacionamento, né? Essa baixa capacidade de pensar os relacionamentos com empatia, né? De poder se colocar no lugar do outro, de desenvolver uma comunicação não violenta, de poder, de alguma maneira, compreender as circunstâncias e se tornarem corpo de fato, porque é mundo corporativo, né? O problema, muitas vezes a gente diz que as frases que mais se ouve dentro de uma equipe o problema não é meu. E isso não é uma visão de equipe nem de corpo. O problema é nosso, de fato. Então, eu sempre faço uma metáfora com o futebol, que eu gosto muito. Que no futebol, nem sempre o capitão é o melhor do time, é a primeira coisa. Acho que geralmente não Geralmente não. Mas é ele quem tem influência sobre a equipe. Sim. Segundo, no futebol, quando um ganha, todos ganham. Às vezes você sofre o pênalti, mas quem vai bater é aquele que tem talvez mais qualidade para bater o pênalti. Mas o importante não é quem fez o gol, o importante é que a equipe ganhou. São os 3 pontos. São os 3 pontos. Então a ideia é essa, né? Essa compreensão de corpo muitas vezes não existe. Então eu penso que tudo, de alguma maneira, gira em torno da inteligência emocional. Hoje é sem dúvida a nossa maior necessidade, desenvolver essa inteligência, né? Howard Gardner, lá atrás, ele nos mostrou que nós não éramos apenas uma cabeça pensante, né? Não éramos apenas um QI, não havia apenas uma inteligência cognitiva, e ele alistou lá cerca de 9 inteligências, entre elas a inteligência emocional. Depois o Daniel Goleman desenvolveu isso e nos mostrou que a inteligência emocional ela possui, né, seus pilares e esses pilares precisam ser desenvolvidos, né? Muitas vezes a pessoa tem grande capacidade de reflexão, é inteligente, é capaz de trabalhar muito, pessoas com grande capacidade de trabalho, mas com pouca eficiência quando o assunto é relacionamento. As emoções muitas vezes são bloqueadas para aquilo que é fundamental, né? Porque em qualquer ambiente corporativo o relacionamento é fundamental para que haja produtividade, harmonia, enfim. Isso que é algo que são elementos que fazem um ambiente se tornar agradável e saudável. E é daí que surgem
tantas doenças emocionais hoje. Nós temos como terceira causa de absenteísmo, de presenteísmo, que são essas formas da pessoa não ir ao trabalho por conta de doenças, as doenças emocionais, né? Depressão, ansiedade, síndrome de pânico, síndrome de burnout e todas essas síndromes aí correlacionadas. Tudo isso ligado aos problemas de natureza emocional, que acaba tirando a pessoa presencialmente da empresa ou pessoas que estão lá presentes, mas só de corpo, né? Não conseguem produzir, não conseguem, de fato, cumprir as suas tarefas profissionais por conta de muitas doenças que afetam, e muitas delas causadas por ambientes desarmônicos e adoecidos. O que acaba limitando mais o indivíduo de desenvolver essa inteligência emocional? Eu penso que talvez nós falemos pouco a respeito disso, né? E também não fomos treinados para lidar com isso. Nós fomos treinados na nossa cultura, Marcos, por desenvolver apenas a nossa cognição. Então você vai... Por exemplo, a escola. A escola é um lugar muito importante, não apenas porque ela informa, mas porque existe ali a capacidade de se socializar. E ao nos socializarmos na escola, nós estamos desenvolvendo já essa inteligência emocional também. Você pode desenvolver a cognição, que é também importante, é uma inteligência que não podemos desconsiderar, mas às vezes não desenvolvemos essa sociabilidade. Acabamos sendo, e somos cada vez mais, né, bloqueados para essa área por conta de muitos problemas que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Muita violência, cada vez mais nós somos treinados a desconfiar do outro, a não confiar. Somos cada vez mais treinados a vivermos um individualismo, né? A pensarmos que nós somos o centro do universo e que tudo orbita ao nosso redor. E logo todo mundo é adversário, né? Todo mundo é adversário. Vamos criando uma insensibilidade, né, para com o outro. E o resultado, na soma de tudo isso, o resultado são pessoas, muitas vezes, com capacidades técnicas altas, muito competentes, tecnicamente falando, mas com gaps no que se refere à vida emocional e à capacidade de relacionamento. Eu acho, ele estava aqui falando das características de liderança, eu acho que eu tenho uma pessoa que eu me espelho muito, que é minha irmã. Minha irmã é uma líder nata. Quando eu penso, desde que eu abri minha empresa, quando eu penso do jeito que eu tenho que falar com o cliente, eu lembro da minha irmã. Ela lida muito bem, tem ótimos relacionamentos, ela trabalha com atendimento ao público. Quando eu penso nisso, ela é a minha liderança de Olha aí, Mariana, tá cheio de moral, hein? Tá cheio de moral. Ela merece essa moral, porque ela é maravilhosa mesmo. Eu aprendo muito com ela, porque é isso, ela sabe lidar com o ser humano, ela tem empatia, e toda vez que ela me conta, às vezes atendi um cliente assim. Aprendi mais uma coisa que hoje, já sei agora como lidar. Mas eu acho que o aspecto de observar, né, quem tem e captar isso já é um dom também que a Letícia tem, né? Sim, e Letícia, liderança é influência, né? Então, Mariana, minha irmã. A Mariana certamente ela exerceu essa influência e nós somos assim, nós replicamos as nossas influências, né? Existe um exercício muito simples de fazer, que é só pensarmos nas três influências que você teve, 3 a 5 influências de liderança, né? E depois, se você pensar nos pontos fortes e fracos dessas influências e fazer um perfil de si mesmo, você vai perceber que carrega muito deles, né? Eu tô fazendo mentalmente agora. É muito natural a gente carregar, né, essas influências, esses traços. O nosso perfil é quase que... A liderança é a influência. O John Maxwell, que escreveu vários livros na área de liderança, um deles, As 21 Irrefutáveis Leis de Liderança, ele diz isso, né? Que as pessoas não seguem ideias,
primeiramente, elas seguem pessoas. Então, liderança é influência. Por isso que a gente vê também aqui, entrando já novamente para o meio aí religioso, muita gente que fala, você diz, mas isso é um absurdo. Aqui, é claro, pensa em alguma coisa muito absurda. Vamos pensar lá no passado para ninguém se sentir ofendido, né? E também não termos nenhum problema. Mas lá no passado você tinha conglomerados religiosos que criaram situações trágicas. Por exemplo, nos Estados Unidos, década de 70, final da década de 70, 80, você teve Jim Jones, que reuniu milhares de pessoas num suicídio coletivo. Se não me engano, foi essa a situação, suicídio coletivo. Aí você diz, mas como as pessoas seguiram outro com essa ideia tão absurda, tão louca? Porque pessoas não seguem ideias, primeiramente. Pessoas seguem pessoas, porque liderança é influência, né? É primeiramente essa capacidade que eu tenho de energizar os outros, tanto para o bem, infelizmente, muitas vezes para o mal também. Por isso nós precisamos de liderança humanizada hoje, porque a gente entende essa capacidade que a liderança tem de atrair outros. E se não houver essa identidade de uma liderança que carregue empatia, honestidade, transparência, caráter, paciência e todas essas virtudes tão nobres e louváveis, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas poderão se reunir para tragédias. Poderemos ter um caos, né? O peso é muito forte, né? A responsabilidade é muito forte de alguém que exerce uma liderança, né? Que influencia. Precisa ter a consciência e os valores para conduzi-la adequadamente. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Que é isso hoje que nós mais precisamos. Eu penso que o que mais hoje nós precisamos enfatizar é exatamente esse elemento humano, né? Porque quando a gente fala de liderança humanizada, que foi a nossa conversa aqui nos bastidores, né, antes de começar, nós pensamos logo no chefe bonzinho. E não é essa a ideia, né? É a pessoa, é o líder que compreende o fenômeno humano, né? Que compreende essa complexidade que é o ser humano. Que compreende que o ser humano é mais do que simplesmente um ser que absorve ordens e as cumpre. Então existe aí uma complexidade de fatores, de motivos, de variantes que formam o ser humano. E compreender um pouquinho disso, porque a gente não vai compreender tudo, é claro, é muito vasto esse conhecimento, mas compreender um pouquinho disso já nos ajuda a sair na frente da maioria. E tem que gostar de gente, né? Tem que gostar do ser humano, né? O ser humano... eu gosto muito de uma frase de um pensador chamado Francis Schaeffer. Ele diz assim, o ser humano é um miserável maravilhoso. Acho é mais ou menos que isso, né? Francis Schaeffer acho que tem razão, viu? Eu tenho certeza. É um miserável maravilhoso, com muitas qualidades e defeitos. Né? Mas não deixa de ser um miserável. Eu tenho uma curiosidade se você já atuou em alguma empresa familiar, assim, sem expor a empresa. Porque, assim, eu já trabalhei... As piores empresas que eu trabalhei foram empresas familiares. Foram as empresas mais descoordenadas disso, de não ter o fator humano, de ter competição, de ser complexo dentro, de presenciar brigas, enfim, coisas horríveis. Então, não sei se você já trabalhou com isso, tenho curiosidade de saber se já teve oportunidade dessa consultoria. Sim, eu tive. Não, é claro que eu penso que isso é um fator que vai mudar muito de lugar para lugar. Né? Porque depende muito dos valores também que aquela empresa carrega e de como aquela família transmitiu esses valores ali para dentro, né? Para aquele mundo corporativo. De fato, tem aqueles que vão carregar valores que eu entendo serem distorcidos e porque são distorcidos vão produzir dificuldades ali dentro para colaboradores que chegam e têm que adentrar aquela cultura. Porque é assim, a personalidade, atrás de uma personalidade jurídica tem uma pessoa física. Então, por detrás do mundo corporativo, principalmente quando é uma empresa familiar,
tem todos os valores de uma família que muitas vezes estão integrados àquela cultura, né? Que são quase que uma extensão dessa cultura. Então, eu acho que é muito variável, né? Porque tem famílias que vão trazer para dentro do seu negócio valores muito nobres e que vão enriquecer tanto o negócio quanto os colaboradores. Ao passo também que vão existir aqueles que vão trazer valores que vão ser discordantes. Né? O que eu senti era que às vezes a família era desestruturada e aí passava a desestruturar, a pessoa física desestruturava a pessoa jurídica. É mais ou menos isso, porque atrás do CNPJ tem um CPF, né? E se a gente não cuidar muito bem da pessoa física e entender que o ser humano é que faz aquela empresa, é que consegue produzir e edificar aquele lugar, a gente pode destruir algo muito promissor, né? Muito promissor. É muito interessante, né? Eu queria agora falar um pouquinho dessa questão que a gente estava mencionando no início, do luto, né? Uhum. Que também é um grande processo a ser enfrentado pelo ser humano, né, Jean? O momento da morte. A mais difícil, né? A mais difícil dos nossos embates na vida é a morte, não é? Porque o ser humano, de modo geral, ele tem dificuldades de lidar com a finitude. Costumo dizer que ninguém quer morrer. Ah, mas aí alguém vai discordar, né? E tudo bem que as pessoas discordem umas das outras, mas a pessoa vai discordar e dizer, ah, mas eu conheço fulano que diz que quer morrer. Ou conheço, na nossa cidade, infelizmente, nós temos vários casos, né, de suicídio, por exemplo. Por que uma pessoa comete suicídio? Eu penso que ninguém quer morrer. Na verdade, quando uma pessoa chega a verbalizar isso, o que ela quer é se livrar do sofrimento. E ela só vê como possibilidade de se livrar do sofrimento morrendo. Né? Ela não quer a morte, ela quer a libertação do sofrimento. E se ela não encontrar um caminho que a livre do sofrimento, ela busca a morte. Mas no final das contas, o maior medo do ser humano é a finitude. Nós não temos o desejo de extinção, mas de preservação. E é por isso que lidar com o luto é muito complicado. Porque esse desejo natural de preservação não é apenas comigo, mas com aqueles que eu amo também. E aí o luto pode passar por todos esses processos, essas etapas que nós sabemos são tão difíceis de lidar. E conforme o vínculo, mais difícil ainda, não é? Mais complexo ainda é lidar com o luto. Mas não tenha dúvida de que é algo bastante difícil que demanda, né, um cuidado emocional, um apoio emocional muito grande. Né? Hoje, e como inclusive o Grupo Prever é um dos... Nosso grande patrocinador. Um dos patrocinadores, né? O Grupo Prever está com uma ação extraordinária que eu estou coordenando junto com a Daniele, que é a psicóloga do Grupo Prever, que é um trabalho pós-óbito, que é um grupo de acolhimento ao luto. Exatamente por entender, mais uma vez, que nós precisamos humanizar cada vez mais o mundo corporativo e que um sistema, um grupo que trabalha lidando diretamente com o sofrimento, a dor humana, não pode ser simplesmente aquele que vende um pacote para você e quando o ente querido é enterrado, é levado à sepultura, pronto, a nossa relação acabou aqui. Não. A ideia do Grupo Prever, inclusive, é de romper com essa compreensão apenas de natureza comercial e mostrar que lidar com o ser humano vai muito além de apenas uma relação comercial. Por isso, esse grupo de acolhimento que está sendo lançado agora, ele já será uma constante, né? Apoio para as famílias que passam por essa experiência de dor, que é o luto, e precisam de acolhimento para conversar a respeito.
Porque o nosso maior problema é falar a respeito disso, Marcos, Letícia. É. Nós não falamos a respeito da morte. Parece que fica É um tabu mesmo, algo né? pesado, né? Sim. Algo difícil. E, na verdade, é algo que todos nós vamos enfrentar mais cedo ou mais É tarde. a lei da vida, né? A certeza que a gente Todos tem que a gente vamos vai morrer e mais. A gente vai perder alguém ao longo da vida. E na verdade... Se fosse alguém, tudo bem. São vários alguém, né? São muitas muitos pessoas, alguém. né? Exatamente. E conforme nós vamos passando os anos, envelhecendo e vivendo mais, Sim. mais pessoas nós vamos perdendo nesse caminho, nessa caminhada. E semelhantemente a todos os tabus, a única forma de nós lidarmos com isso é falando, conversando a respeito, né? Eu penso assim, nunca deve ser uma conversa fria e técnica. Não Sim. dá para falar sobre assuntos como morte, suicídio, violência sexual, etc. e tal, de uma maneira fria, técnica, não é? Primeiro, eu penso que falar a respeito desses assuntos precisa vir com uma boa medida de sensibilidade, de paciência, de empatia novamente, porque é o que essas pessoas que estão enfrentando essas circunstâncias difíceis, que são tabus, precisam, né? Porque quando você fala a respeito disso de maneira apenas técnica e fria, o que acontece? Você pode simplesmente produzir mais desejo por isso. É o caso do suicídio, por exemplo. Sim. Pessoas sempre dizem, a gente tem que falar ou não tem que falar a respeito? É. A minha opinião particular, nós devemos falar, mas não apenas de maneira fria e técnica. Porque quando você faz isso, você pode estimular. Mas quando você fala com empatia, com abertura de coração, quando você franqueia o coração para que isso possa ser o lugar de habitação da conversa, aí eu acredito que isso vai gerar o quê? Uma dessensibilização do assunto, e por gerar essa dessensibilização do assunto, ele vai deixando de ser tabu e vai se tornando algo sobre o qual nós podemos conversar. E a conversa ajuda muito. A conversa é uma das saídas, por exemplo, que se encontra quando não se encontra mais saída. Olha, só para a gente está caminhando para o final aqui já, mas para lembrar aqui o seguinte, a gente falava em off aqui um pouco sobre a questão da Covid, eu queria falar um pouco desse como é que é esse ritual, na verdade, de despedida, a importância disso tudo. E aí você mencionou a questão do velório, por exemplo. Tem muita gente que fala, pô, mas para quê? Né? Não é mais sofrimento e tal, mas me parece que isso faz parte do processo, né? Não tenha dúvidas de que o velório ele é um ritual de importância, de uma função indispensável dentro desse processo da elaboração do luto. É óbvio que eu não estou falando aqui como um psicólogo, que essa não é a minha formação, mas como alguém que procura a cada dia desenvolver essa compreensão do fenômeno humano, do ser humano. E uma das coisas que percebo é que o velório ele cumpre essa função da despedida do corpo presente. Nós estávamos falando do velório de 24 horas, né? Que acontecia antigamente. Porque esse velório de 24 horas, a origem dele, na nossa cultura, era a confirmação da morte. Um dos grandes medos que o ser humano tinha no passado, né, de ser enterrado vivo. A primeira era de morrer, a segunda era de não ter morrido e ser enterrado. Exatamente. E esse medo de ser enterrado vivo fez com que as pessoas tivessem esse ritual. O ritual começa aí, a origem dele, de 24 horas, era a confirmação da morte. É óbvio que o tempo se passou, nós fomos criando métodos, técnicas, a tecnologia aumenta e o médico sabe exatamente o momento que a morte ocorre. Então nós não precisamos mais disso. Mas ele continua cumprindo uma função, que é a função da despedida do corpo presente. Porque no momento em que a pessoa volta para casa, o que ela vai encontrar é a poltrona vazia. Por que eu estou dizendo poltrona vazia? Me lembrei daquela animação, o Up, Altas Aventuras, onde o
quem não assistiu, é legal de assistir, né? É uma animação muito legalzinha, onde o Frederico perde a sua esposa, Ellie. E ele volta para casa depois da morte dela, do sepultamento dela, e encontra a poltrona que ele e ela sentavam. Ele senta na sua poltrona e a poltrona dela fica vazia. Então, quando essa pessoa sai ali do velório e o seu ente querido é sepultado, ela vai voltar para casa e vai ter de agora começar novas rotinas. E essas novas rotinas não mais vão compreender essa pessoa, porque ela não vai estar mais presente. E o que o velório faz? Ele é um símbolo do fechamento desse ciclo. Ele é um símbolo do momento em que essa relação do corpo presente vai se findar, para dar início a uma nova realidade, que agora é a realidade da memória, né? A memória é onde habita a eternidade. E eu gosto muito dessa animaçãozinha, porque ali o Frederico pega um álbum e começa a ver as fotos da Ellie, e até o semblante dele muda. Então eu não tenho dúvidas de que o velório cumpre uma função muito importante na elaboração do luto de alguém querido que passou, né? Pensando aí, por exemplo, eu cito esse exemplo que dei dessa animação, porque dentro das escalas de estresse mais alto está a perda de um cônjuge com quem se viveu durante longos anos, e entre os altos e baixos, encontros e desencontros, como em todo casamento, se viveu muito tempo, pensa-se então que houve muito afeto. Então, primeiro, junto com mães que perdem filhos, e depois divórcio, e aí vai, na escala de estresse. Então pensa, lá no alto está a perda de pessoas queridas. E o velório cumpre essa função inicial de deflagrar esse processo de elaboração do luto, para que ele não se torne um luto permanente aí durante anos, anos e anos, e vai exigir a ajuda especializada para ser superado. Muito legal. Jean, quero te agradecer muito pela presença aqui. Lembrar você que o Prever então está aí com essa... Vou aproveitar que já não estava por dentro disso aí, mas já vou fazer esse merchan aqui para o Prever, que é nosso patrocinador. Então entre em contato lá para você ter mais detalhes aí desses grupos aí, né? Os grupos já estão funcionando. Né? Nós vamos encerrar um grupo agora. Imediatamente vai ser aberto outro grupo, exatamente para acolher essas pessoas que estão vivenciando essa experiência tão difícil da vida, que é o luto. Cara, muito obrigado, viu? Muito bacana o bate-papo nosso aqui hoje. Fomos influenciados pela liderança dele, do né? Jean, Aí, tá ó. vendo? É um líder nato, líder, mas e trabalhado ainda, né? Então esse é o verdadeiro líder. Obrigado mesmo, Jean. Eu que agradeço. Muito obrigado. Olha só, segue o Jean lá no @StudiumLabora. Isso, no Instagram. Tá aparecendo no Instagram. Eu falei Facebook? Não, no Instagram, @Studium Labora. Tá lá tem algumas dicas, tem alguns videozinhos rápidos. Legal. Trabalhos que a gente faz, os nossos contatos também para aqueles que se interessarem aí pelo trabalho do Studium Labora. Muito legal. Então segue aí o Studium Labora no Instagram. A gente fica por aqui, sempre com Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim Implantes Dentários, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva, Planos Prever. Conosco também Una História e LA Comunicação e Marketing. Dona Letícia Guiar, vamos embora? Vamos embora, que quarta-feira que vem tem muito mais. É isso aí. Fiquem na paz e até a próxima, hein? Até. Tchau.